E aí, moçada? Nesse vídeo eu explico os 3 exercícios que estão no final do módulo 6 da disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados 1 do Campus Alto Paraupeba da Universidade Federal de São João del Rei. Vamos aos exercícios. Número 1. Crie uma função que recebe uma temperatura em Fahrenheit e converte para Celsius. Seu programa principal deve receber uma temperatura, chamar a função e exibir o resultado, sendo que a conversão é feita por essa fórmula que foi informada no exercício. Então, eu vou começar com a definição da função Celsius, porque ela vai converter uma temperatura em Fahrenheit para Celsius. Essa função recebe um parâmetro, que é uma temperatura em Fahrenheit. Aqui, eu posso fazer de duas formas. Posso criar uma variável R, que recebe o resultado da conta, ou seja, vai receber F menos 32, tudo isso dividido por 1,8 e retornar o valor de R. Ou então eu posso fazer uma forma mais simples, eu já coloco a fórmula na frente do return. Então eu não preciso de criar essa variável R. A sua função já recebe um valor, faz a conta e retorna esse valor. No programa principal, eu recebo uma temperatura em Fahrenheit. Então, eu falo com o usuário. Variável var recebe float input digite uma temperatura em Fahrenheit. O usuário vai digitar, eu vou criar a variável C, e essa variável C vai receber o retorno na minha função Celsius. A função Celsius, e eu vou passar como parâmetro da função Celsius a temperatura em Fahrenheit que eu acabei de criar, que eu acabei de receber do usuário. Lembrando, se a sua função possui um parâmetro, você obrigatoriamente tem que passar um parâmetro para essa função. Se ela possui 2 parâmetros, você obrigatoriamente tem que passar 2 parâmetros e assim sucessivamente. Como essa é só uma temperatura, um único valor, eu passei esse valor por essa variável aqui. Agora eu vou exibir o valor na tela. Print a temperatura em Celsius é vírgula C. Ok, vamos executar. Na execução, pede uma temperatura em Fahrenheit. Vamos usar uma temperatura aqui. 150 graus Fahrenheit. Enter. A temperatura em Celsius é 65,55. Nesse caso, eu não tratei as casas decimais. Exercício número 2. Crie um módulo com 2 funções. Uma que retorna o enésimo termo e outra que retorna a soma dos n primeiros termos de uma PG. Crie um programa que pergunte para o usuário se ele deseja calcular AN ou SN. Receba os parâmetros, chame a função correspondente e exiba o resultado. Primeira coisa nesse exercício. Vou criar um arquivo chamado pg.py. Neste arquivo, eu vou criar 2 funções. Uma para calcular a n e outra para calcular SN. Na primeira, def, vou chamar a minha função de AN. Ela vai receber A1, N e Q. Agora, eu faço a conta. Return A1 vezes Q elevado a N menos 1. Agora, eu vou fazer a outra função, def SN, que também recebe A1, N e Q. Agora eu faço as contas. Return A1 vezes Q elevado a N menos 1
Tudo isso dividido por Q menos 1. Está pronto o meu módulo. Salvei. Agora eu vou utilizar o meu módulo no arquivo exercício 2.py. Primeira coisa, eu importo. Import pg. Agora, eu pergunto para o usuário se ele quer calcular AN ou SN. Então, input, digite 1 para calcular AN e 2 para calcular SN. Como as duas funções têm os mesmos parâmetros, A1, N e Q, então eu já posso obter esses parâmetros aqui. A1 recebe float input informe A1. A mesma coisa para os demais. Informe Q informe N. Agora que eu tenho os três parâmetros, eu vou fazer um if para verificar o que o usuário digitou. Se o P for igual a 1, então eu tenho que chamar o AN. Como? Minha variável R vai receber pg, que é o nome do meu módulo, ponto AN. E eu passo os parâmetros A1, N e o que eu recebi aqui do usuário. E exibo na tela. Print AN igual R. Else, dois pontos. Vou fazer a variável R receber pg.sn, ou seja, vou usar a outra função com os mesmos parâmetros. A1, N e Q. E vou exibir o valor de R. Print sn igual R. Vejam, eu criei pg, que é um outro arquivo com duas funções. Aqui eu importo, aqui eu utilizo a função. Vamos executar. O que eu quero? Calcular 1. AN. Informe o valor de A1. 1. Informe o valor de Q. 2. E o valor de N. 3. O valor de AN é igual a 4. Exercício número 3. Crie um módulo com funções para calcular delta, x1 e x2 de uma equação do segundo grau. Crie um programa que receba A, B e C e utilize tais funções para exibir x1 e x2. Atenção! Para equações com delta negativo. Em primeiro lugar, eu vou criar um programa chamado equação segundo grau.py. Aqui eu vou criar o meu módulo. Então, tá aqui. Primeira coisa, vou criar uma função para calcular o delta. Então, def delta recebe A, B e C. A fórmula para o delta é, vou colocar na frente do return, B ao quadrado, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Aqui minha equação. A equação para x1 é def x1. Eu preciso, para calcular x1, os valores de A,
B e C também. A fórmula do x1 é menos B menos raiz de delta sobre 2A. O raiz de delta é calculado por uma função que está dentro do pacote math. Então, eu tenho que importar o pacote math aqui. Ó. Import math. Agora, eu posso utilizar menos B menos math.sqrt de delta sobre 2A. Mas eu não tenho delta aqui ainda. Então, basta eu chamar a função que calcula para mim. Delta de A, B, C. Delta, tudo isso eu vou dividir por 2 vezes A. Para ficar mais didático, eu vou colocar um parêntese aqui, porque a parte de cima, o denominador, o numerador eu vou dividir pelo denominador aqui. A mesma coisa eu vou fazer para a função x2. x2 vai ser igual a b mais raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. Está pronto o meu módulo. Agora eu vou utilizar o meu módulo. Aqui, primeira coisa, importe equação do segundo grau. Agora, eu vou pedir para o usuário digitar os valores de A, B e C. Então, A recebe float, input, digite o valor de A. A mesma coisa para os demais. Digite o valor de B. E digite o valor de C. Agora eu vou calcular o delta. D vai ser igual a equação do segundo grau, ponto delta, que vai receber os valores de A, B e C. Se o delta for negativo, então quer dizer que essa reação não possui raízes reais. Então tem que verificar isso. Se D menor que zero, então print essa equação não possui raízes reais. Ponto. Else print x1, dois pontos. Eu vou chamar direto a função dentro do print. Equação do segundo grau, ponto x1, passando A, B e C. Eu vou fazer a mesma coisa com x2. x2, equação do segundo grau, chama x2 com A, B e C. Agora, vamos executar. Valor de A, 3. Valor de B, menos 7. Valor de C, 4. Vejam o resultado. x1 é igual a 1, x2 é 1,33. Vamos executar mais uma vez. Passar o valor de 1, 2, 3. Essa equação não possui raízes reais. Entenderam? Então, tentem fazer sozinhos. Só passe para frente se você consegue fazer esse exercício sem olhar a resolução. Consiga fazer ele do início ao fim, sem ajuda nenhuma. Se precisar de ajuda, olha o vídeo, explica como é que faz, mas só passe para frente se você conseguir fazer tudo sozinho. Até a próxima. Tchau!